Olá, boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estou eu aqui com vocês, vim trazer aquela palavra amiga, né? Tudo aquilo que eu aprendo, né? Que eu prometia trazer para vocês, né? Eu sempre prometo trazer alguma coisa. E hoje eu trouxe algo que nós estamos fazendo aqui sempre, né? Dando continuidade ao estudo de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios. Nós vamos hoje falar sobre os dons de línguas e de profecia. Mas para isso a gente precisa entender bem o que é isso, não é mesmo? Eu vou ler para vocês e depois então eu venho com a explicação. Eu já contei sobre a história de Paulo, né? O que aconteceu com Paulo, as comparações que Paulo fez em relação à vida, né? A vida terrena e a vida eterna, né? Que ele foi passando para a gente como a gente deveria, né? Refletir, né? Nós devemos refletir sobre isso, porque ele fala sobre a esperança, ele falou sobre a esperança e o amor. E a fé é o princípio fundamental, né, para a salvação. Precisamos ter fé, crer, acreditar, né? A fé é a certeza de tudo aquilo que não vemos, mas que nós temos convicção que vão acontecer, não é mesmo? De coisas que vão acontecer, sobretudo sobre um milagre, né, que nós esperamos, tá certo? Então, vamos aqui para o nosso estudo. Eu gostaria muito que você, novo que está chegando, se inscrevesse no canal. Eu sou Elizabeth Guilhermino e estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga para vocês. Estou aqui com a minha irmã Cássia. A Cássia está sentadinha ali ouvindo o que eu venho trazer para vocês, tá certo? Então, sejam todos muito bem-vindos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar na vida de cada um de vocês, de cada um de nós, para nos guardar, nos livrar e nos proteger. Que o Espírito Santo, com a fala do mistério dele, né, que os dons do Espírito Santo é um mistério nas nossas vidas, né? Nós não entendemos muito bem, mas buscamos diante dessa dádiva, né, lançada por ele nas nossas vidas, nós buscamos entender, né, compreender o que o Espírito quer nos falar, na verdade, o que o Espírito de Deus traz para a gente, né? Então, através da profecia, dos dons de línguas, nós vamos procurar, pelo menos tentar entender o que Paulo quis vir trazer para a gente nessa escrita, né? No que ele desenvolveu aqui para a gente e também o que eu entendi, né? Aí eu vou escrevendo também, eu faço aquele esboço, como eu já disse para vocês, eu escrevo alguma coisa daquilo que eu busco aprender e depois eu venho trazer para vocês, além de trazer o que está escrito, né, na palavra, o que está aqui na palavra, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 14 de 1 Coríntios, tá bom? Então, você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todos. É rápido e fácil, tá certo? Eu sou Elizabeth Guilhermino e estou sempre aqui trazendo essa palavra amiga de força, né, de ânimo, que o Espírito de Deus me revela, né? Me revela não, me dá para me trazer para vocês, né? Não sei bem explicar, mas são coisas que Deus dá, né? São evidências, né, da vida, vamos dizer assim, tá certo? Então vamos orar e buscar no Espírito do Senhor tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas, tá certo? Pai querido e amado Deus, peço-vos nesse momento, Senhor, que Tu abra as nossas mentes, nos dando inteligência, sabedoria, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer passar para nós. Nos faça entender, Senhor, que o nosso intelecto venha crescer de forma tão agradável que nós possamos querer sempre estar na Sua presença. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então, vamos aqui. Eu vou ler quanto ao capítulo, alguns versículos, que ele é bem grande, bem extenso, né? Vai até o versículo 40, mas eu vou ler alguns e vou trazer aqui para vocês algumas explicações.
esse versículo, esse capítulo é um capítulo bem extenso que precisa esmiuçar bastante. Tem muita coisa por se falar, mas eu vou falar aqui vou trazer um resumo, né? Um resumo do resumo para que venha esclarecer mais esse entendimento nas nossas mentes, na nossa cabeça, né? Nossa mente não é um computador, mas ela tem que ser movida, os neurônios têm que se movimentar, né? Tem que ser ativados para que a gente venha entender melhor, né? Entender as coisas e estar atualizados, né? Quanto às coisas da vida, tá certo? Então, preste atenção, vou ler alguns versículos, tá bom? Já está preparado, preparada? Então, fiquem atentos. Aqui no versículo de número 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então, o mistério de Deus é assim, dificultoso para a gente entender, mas é um mistério agradável, gostoso, né mesmo? Mas o que, aqui no versículo 3 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Entenda. Aí vem aqui no versículo de número 5 que diz assim: e eu quero que todos vós faleis em língua, mas muito mais que profetizes, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E cá no versículo de número 10, vamos pular um pouquinho, porque é muita coisa. Diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Vamos pular para o versículo de número 17, que diz assim: porque realmente tu dás bens às graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Você entendeu isso aqui, o que Paulo diz? Todavia, eu antes quero falar na igreja, para que possa também instruir os outros, para que possa também instruir os outros. Preste atenção nisso, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. O que ele quis dizer aqui? Que ele quer ensinar, né, falar, né, para a igreja com inteligência, quanto aos dons, né, que Deus lhe deu, mas não falar, que para ele é melhor falar do que Deus o colocou para ele, do que ele falar em línguas desconhecidas e o povo não entender. E ninguém entendeu o que ele está falando. E aí ele diz assim, ó: está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinai. Deixa eu ler aqui. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Você entendeu isso aqui? Vamos pular aqui, lá para trás, vira sua folhinha aí, da tua Bíblia, e vamos lá para o versículo de número 28, que diz assim, ó: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Você entendeu isso aqui?
Aí no versículo 33 diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Versículo de número 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proíbas falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Você entendeu bem isso aqui? Veja bem, olha o que eu entendi e o que eu venho expor aqui para vocês. Nós precisamos compreender e entender o que são dons de línguas e como é isso, né? É uma coisa assim meio complicada de se entender, né? Mas lá nos tempos antigos se falava muito sobre a glossalila. Mas o que é isso, glossalila? A glossalila é a palavra-chave que fala sobre dons de línguas, ou seja, é a manifestação espiritual que se refere, que ele está dizendo quanto a um fenômeno religioso, ó, algo que acontece, né? Que é um fenômeno considerado, que é considerado como um mito, né? Como um mito de origem, assim, de uma doutrina. Na época era a doutrina pentecostal, né? E acho que até hoje, não sei bem quanto a isso, porque eu não fui lá esmiuçar muito a isso. Mas devemos saber que a glossalila, né? Glossalila, não sei se é glossalila ou glossalila, eu creio que é glossalila que se fala. Isso se deu muito anterior, né? Muito anterior ao aparecimento do cristianismo, foi muito antes de Cristo, você entende? Da centralização de Cristo, e já se vinha falando assim. Então esse dom, ele nunca foi uma, assim, unanimidade, né, numa comunidade cristã, nunca foi, e é diferente, né, era diferente aceitações em alguns lugares. Não se sabe ainda explicar, as pessoas não sabem explicar se esse dom é um estado emocional que a pessoa tem de falar em línguas, né, por ela se emocionar, ou se é um transtorno mental, alguma coisa que acontece ali, um fenômeno, né, que acontece, é um transtorno mental, ou algo semelhante a alguma coisa que deixa a pessoa meia fora de si, né? Mas mesmo assim, o dom da língua, esse dom de língua tem resistido com o tempo, desde lá de tempos muitos atrás, né? Muito tempo atrás. Então, esse dom da língua tem resistido. Então, muitos comentam ainda sobre essa manifestação dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo, que tem pessoas que falam em línguas até hoje, né? Nos dons atuais, nos dias atuais, tem pessoas que falam em línguas, elas se transformam, né, ali uma manifestação, um fenômeno tão assim espirituoso que não se tem explicação. Não se sabe se é emocional, né, daquela coisa emocional que vem do interior, da profundidade do interior da pessoa, ou se é um distúrbio que de repente a pessoa manifesta. Você entende? A pessoa de repente manifesta um distúrbio e ali ela fala em língua que nem ela mesma entende. Se você perguntar para uma pessoa que falou em línguas o que ela disse, ela não vai saber te dizer. Porque não é ela em si, ali é a manifestação do Espírito Santo, né? É uma língua estranha que fala a Deus, né? A pessoa no seu interior está falando a Deus e por Deus, e Deus está nessa pessoa. Então, é um fenômeno, é uma manifestação bem religiosa mesmo, que a gente não consegue explicar. Mas nessa língua não se diz a causa ou a capacidade humana, não se fala sobre isso.
sobre a capacidade humana. Ou seja, é difícil de se compreender, né? Porque é uma coisa que brota lá de dentro da pessoa, do coração da pessoa, do coração do espírito da pessoa, você entende? Para que a pessoa ela fale. Então ela começa a falar em línguas e ela fala para o coração de Deus. Ela não fala para o povo que está ali. Quem está ouvindo ela falar em língua. Não, ela não está falando para aquele povo quem está ouvindo, mas ela está falando para o coração de Deus. Ninguém entende, e nem mesmo a própria pessoa que está falando em língua, ela não sabe, né, o que ela falou, por que esse mistério sobre a ação do Espírito Santo. Você entende? Por isso que no versículo de número 2, ele fala assim, ó, porque o que fala em língua desconhece, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Você entendeu isso aqui? Porque ninguém o entende, e em espírito há mistério. Então é um mistério inexplicável, um fenômeno ali espiritual que se refere à religiosidade, né? Se refere ao fenômeno religioso, vamos dizer assim, tá bom? Mas aí você me pergunta, mas Elizabeth, mas você disse que ia falar sobre os dons de línguas e da profecia. Então, por que muitos que falam em línguas também eles profetizam? Entenda que a profecia é um relato, né? Um relato de afirmação de uma coisa futura, de um conhecimento futuro, né? Então, a partir de fatos, né? De coisas que estão acontecendo na vida da gente. Então, a profecia é um relato de afirmação de conhecimentos futuros a partir de coisas atuais que está acontecendo na vida da gente, pode ser também uma inspiração divina que Deus dá para aquela pessoa, né, para que ela profetize, né? Por exemplo, o profeta, ele profetiza, ele dá uma afirmação de conhecimento, né, de conhecimento futuro, que ele, a partir daquilo que está acontecendo com a pessoa, ele já tem uma inspiração dada pelo Espírito Santo de Deus e ele profetiza o que vai acontecer. Então, aquele que profetiza, ele prevê com antecedência o que há de acontecer, o que há de se suceder, você entende? Ele é o profeta, ele faz isso, ele prevê, né? Então, há essa diferença entre o profeta e a profecia, né? Porque o profeta, ele é um homem comum, como todos os outros. O profeta é um homem que fala a mensagem de Deus. O profeta, ele é um homem que leva a mensagem de Deus para todo o povo, para todas aquelas pessoas que ali estão, né? Às vezes ele leva uma palavra de consolo, às vezes ele leva uma palavra de compreensão, né? Que a pessoa precisa ser compreensiva. Às vezes ele leva uma palavra de exortação, exortando aquela pessoa para vir para perto de Deus, para o reino dos céus, né? Para perto de Deus. Então, o profeta, ele faz isso. Essa é a diferença do profeta e da profecia. Então, é Deus exercendo o seu poder através do profeta, você entende? É Deus exercendo o poder dele através do profeta, né? Nós temos aí tantos profetas, eu acho assim divino, né? A profecia, quando eles vêm falando, né? Aquilo é Deus sobre ele, exercendo o poder da palavra, que ele sai através da boca do profeta, ele exerce o poder da palavra, ele está falando, está profetizando para o futuro, diante do atual que está acontecendo, você entende? E nada melhor do que a gente, né, prestar atenção, do que a gente se aproximar cada vez mais de Deus, porque é nesse momento
que é um momento assim tão único, né? Tão especial, né? Que a gente nem sabe como falar, né? É nesse momento que nós sentimos assim a presença do Pai, a esperança, né? Que invade o nosso ser, né? Porque assim, quando o profeta ele profetiza algo e nós estamos ali atentos ao que ele está falando, nós então sentimos, né, a presença do Espírito Santo através daquele homem que está ali profetizando, né? Porque o Espírito Santo se manifesta sobre ele e ele então profetiza coisas que nós não esperamos, né? Então, aí a gente se enche de paz, né? A gente se enche de certeza, a gente se sente mais leve, né? O amor paira no lugar, é uma coisa assim inexplicável, mas é divina. Então, há essa diferença no que é a profecia e o que é aquele que tem um dom de falar em línguas, você entende? Então, aqui eu vou ler para vocês, aqui o que está escrito aqui na explicação da própria Bíblia, no versículo 2, quando vem falando, porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, né? Quando a pessoa está falando em língua, ela não está falando para aquele povo que está ali para ouvir, é ela e Deus, né? Ela está falando para o coração de Deus, é do coração, do íntimo daquela pessoa para o coração, para o íntimo de Deus. Aí diz assim, aqui explica assim, todos os dons devem ser usados para o bem comum e para o crescimento da igreja. Porém, o dom de línguas estranhas é o único que beneficia apenas a própria pessoa, para aquela pessoa que está falando em língua. Por isso, ela deve exercê-lo na oração, de forma discreta, direcionada a Deus e não de maneira envaidecida, né? Tem muitas pessoas que se envaidecem, né? E ainda fala assim, profetiza, fale línguas, né? Mas a pessoa não entende que isso não é assim, é uma manifestação muito especial de Deus sobre aquela pessoa. E aí diz assim, ó, para se mostrar aí diz, esse ensino foi dirigido, não, peraí, eu me perdi aqui. Aí diz assim, ó, por isso, ela deve exercê-lo na oração de forma discreta, direcionada a Deus e não de maneira envaidecida para se mostrar aos outros. Esse ensino foi dirigido aos membros de Corintos, né? No caso aqui, né? Paulo ensinando lá, porque eles davam extrema importância a esse dom em detrimento dos demais. Eles davam importância a quem falava em línguas. Aí diz assim, além disso, exerciam de maneira inconveniente, atrapalhando não apenas a ordem no culto, né? Mas também o proveito espiritual das pessoas. Né? Tem lugares que a gente vai, que eu já fui em alguns lugares, né? Isso aí já faz algum tempo. E a pessoa começava lá falando, o pastor estava pregando lá na frente e de repente a pessoa se manifestava em línguas e falava e então tirava a atenção do pastor e todo mundo ficava prestando atenção naquela pessoa que estava profetizando. Você entende? Então tornava-se uma desordem, é o que está dizendo aqui, tornando uma desordem no culto. Mas também o proveito espiritual das pessoas. Com isso ficava evidente a intenção de se exibir e não a edificação pessoal. Está escrito aqui, eu estou lendo. Logo, as escrituras orientam que se não há quem interprete a língua desconhecida, não há motivo para praticar esse dom publicamente. Você entende? Né? Uma vez que não haverá benefício para os ouvintes, portanto, é de suma importância que haja discernimento espiritual para que a intimidade que o filho tem com o Pai em oração seja em jejum e em meditação.
na palavra do Senhor. Você entende? Então, aqui está bem explicadinho, deu para se entender, né? Espero que você tenha entendido essa diferença de quem fala em línguas e da profecia, você entende? Tem pessoas que gostam de querem se vangloriar, né? Se mostrar ali que está falando em línguas, aí fica todo mundo prestando atenção em vez de estar prestando atenção no que o pastor ou o profeta está falando, você entende? Logo, a palavra, ela precisa ser do intelecto para promover as boas escolhas, a nobreza de caráter, os pensamentos e os propósitos do ser humano. Por isso, podemos afirmar que fé não tem a ver com as emoções, e sim com o uso do raciocínio e do entendimento que nos foram dados pelo Altíssimo. Que coisa mais interessante, né? Bem explicativa, que dá para a gente entender perfeitamente. Cássia, para com isso, Cássia. Você está atrapalhando a sua irmã aqui. Não faça isso. Ela fica fazendo du, assim, sabe? E aquilo fica no ouvido da gente. Só misericórdia. Mas é por causa do probleminha dela, tá, gente? Ela tem esquizofrenia, mas eu tenho orado a Deus para curar essa minha irmã desse problema de esquizofrênico, né? Pessoas esquizofrênicas, muitas das vezes, traz transtorno, né, para outras pessoas que estão próximas, mas Deus é mais e tem cuidado de mim, tem provido, tem me ajudado, tem me dado discernimento e sabedoria até para lidar com esse tipo de pessoas, esse tipo de problemas que se aparecem na vida da gente, né? Às vezes a gente carrega coisas que nem é pra gente, mas como não tem como a gente muitas das vezes não consegue achar o perfeito para resolver, então, por piedade, a gente tem que cuidar, né? Principalmente sendo sangue, né? Sendo da família. Precisamos cuidar, né? Cuidar do próximo. E o cuidar do próximo está manifestando, nós estamos manifestando o amor de Deus, tá certo? Então, devemos continuar em oração, buscando no Espírito a ter o entendimento da palavra de Deus, tá certo? Eu poderia falar muito mais coisas aqui que são de grande importância sobre esse assunto, né, dos dons de línguas e da profecia, mas o tempo aqui é curto e não dá para falar muita coisa. Eu disse para vocês que ia trazer para vocês o resumo do resumo, tá certo? Espero que você tenha entendido e que vocês possam estar sempre aqui comigo, buscando na palavra, buscar a entender. Afinal, o que nós queremos de Deus? Nós queremos buscar em Deus a nossa salvação, para que a gente possa viver em paz, em segurança, né? Daqui mais um tempo aí, quando Deus achar permissível a nossa retirada deste mundo, não é mesmo? E nós vamos para uma cidade maravilhosa, uma cidade que Jesus preparou para cada um de nós, tá certo? Então, você que está aí, se preocupe em buscar em Deus, tá certo? Se preocupe em estar na presença do Pai e não a querer falar em dons de línguas. Isso aí é dado para aqueles que Deus os escolheu para tal coisa, né? E não se sabe, né? O que realmente né? Quanto a isso. Tanto que os estudiosos, os filósofos, os antropólogos, a antropologia, quero dizer, fala que são coisas, né, do Salvador que se buscada para se entender, né? É um mistério muito grande. É um mistério muito grande para se entender quanto a isso, tá certo? Precisamos estudar muito, buscar muito na palavra. Mas eu espero que você tenha entendido o que significa essa manifestação de dons de línguas, né? E da profecia. Que Deus te abençoe grandemente. Amanhã estaremos aqui de novo, amanhã ou depois da manhã, né? Quando Deus me der essa oportunidade, da qual Ele tem me dado de estar aqui com vocês. E aí eu venho trazer para vocês, vamos falar do capítulo 15, que aqui na Bíblia, ele vem dizendo sobre a ressurreição, né? Vamos aprender um pouco mais, né, sobre isso,
sobre a ressurreição, os crentes, né? O que os crentes entendem, o que podemos viver, né? E interpretar quanto a essas coisas todas. Quais são os mistérios, né? Ligados a tudo isso, tá certo? Então, que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês estejam aqui comigo. Aguardo vocês em nome do Senhor Jesus e que dê tudo certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos agradecer então. Querido Deus, amado Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui. Creio, Senhor, que essa clareza que o Senhor nos deu já não valeu bastante. Sei que precisamos aprender cada vez mais de Ti, mas estamos muito felizes, Senhor, de saber que só o Senhor é Deus e que não há outro igual a Ti que possa nos trazer tanto amor, tanta paz, tanto esclarecimento como o Senhor tem feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós agradecemos por esse dia e por essa noite tão abençoada que vem surgindo para cada um de nós. Muito obrigada, Jesus, e queremos te agradecer. Amém e graças a Deus. Então, gente, até amanhã, se Deus quiser. Que Deus os guarde e que vocês possam estar aqui comigo amanhã, tá certo? Deixa eu ver ali que aquela garotinha está aprontando. Até, gente. Tchau.